Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Rosane do IPTC e hoje a gente tem o prazer de receber o psicólogo Diego, né? Bom, o Diego, ele é graduado pela UFPR, ele é mestre em psicologia pela UFPR, ele é especialista em neuropsicologia pelo IPTC, ele é especialista em terapia do esquema também pelo IPTC. Ele atualmente ele está fazendo doutorado pela UFPR na área de neurociência, né? E atualmente também ele é docente, né? Ele é professor na Uni Curitiba, na área da graduação em psicologia e também na pós-graduação no curso de neuropsicologia. E ele tem experiência na clínica em TCC, na área de terapia do esquema, e também atende na parte de avaliação e reabilitação neuropsicológica, e atende tanto criança quanto o adolescente e o público adulto, né? Então, para a gente é um prazer estar recebendo você hoje, Diego. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Rosa. Eu quero agradecer pelo convite. Eu me senti, Imagina. agora que eu parei para reparar, né? Sou duplamente especialista pelo IPTC, Sim, né? É um sim, sinal de aham. confiança e carinho pela instituição. Quero agradecer a todos por ceder a sua atenção nessa noite. Espero que eu possa contribuir a tirar as dúvidas de vocês e apresentar, eu acho que o que é mais interessante é algumas diretrizes internacionais bastante atualizadas referente ao TDAH. Espero que eu possa contribuir com a formação de todos. Eu consigo compartilhar a tela? Sim, consegue, Diego. Sim, aham, já está compartilhando. Vocês estão vendo? Uhum. Ah, perfeito. Então, pessoal, como eu comentei com a Rô, eu gosto de criar algumas interações, eu faço algumas perguntas, retóricas ou não, né? Sinta-se à vontade para contribuir, para trazer um pouco da experiência de vocês. E quero começar fazendo a propaganda de um perfil do Instagram, não sei se vocês conhecem, que é o Mini Coach, ADHD Mini Coach, que é uma moça que tem TDAH e ela tem postado algumas animações que são realmente muito fantásticas, né? Que aparece aqui no cantinho direito da tela, né? Já fica a minha propaganda dessa tela e também do IPTC, né? Obviamente. Então a Rô falou um pouco sobre a minha formação, né? Não vou me atentar muito a isso. E queria começar falando hoje, né? Ouvindo um pouquinho de vocês, eu vou contar um pouco da minha história em relação ao TDAH, mas se alguém se sentisse à vontade para falar um pouquinho, qual é a sua história com o TDAH? Alguém gostaria de compartilhar ou pelo menos pensar um pouquinho sobre o que trouxe vocês até essa apresentação? Alguém gostaria de fazer algum comentário breve? Eu posso falar. Pode falar, pode falar, Carol. Eu sou psicóloga e eu tenho TDAH. Hum, Demorou uns 15 anos até me diagnosticarem com TDAH, assim, porque me levavam de um profissional para o outro quando criança, assim, e todo mundo dizia que eu não tinha nada, e os professores diziam que era falta de vontade, que eu não queria aprender, e meus pais também não sabiam o que fazer comigo. Enfim, até conseguir chegar no diagnóstico foi um horror. foram quanto tempo para você fechar o diagnóstico? 15 anos. 15 anos. É. E até que foi cedo, né? Tem É. gente que descobre muito depois, né? Eu tenho trabalhado bastante com essa população e a gente pega gente de 40, 50 para mais em algumas situações. Pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso e sofreram a vida inteira com as mazelas do TDAH. Né? Falando um pouquinho da minha história com o TDAH. Eu não tenho diagnóstico de TDAH, mas por questão de insônia, né? Eu tenho uma insônia desde os 21 anos, já tomei muitas medicações. Com o tempo eu fui estabilizando um pouco o quadro, mas eu encaixo em quase todos os parâmetros ali do TDAH,
com a diferença que ele não é um transtorno do neurodesenvolvimento no meu caso. Então, eu tenho a questão da dificuldade de prestar atenção em aulas muito longas, dificuldade em algumas conversas quando tem muitos estímulos, dificuldade de memória de trabalho, dificuldade de planejamento. Então, muita coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo foi uma forma de lidar com essa situação. E foi justamente por causa desse histórico que eu tenho sentido o quanto que eu consigo empatizar e me colocar no lugar de muitos pacientes. Porque algumas questões que são difíceis de colocar em palavras, é como se eu sentisse, é como se eu conseguisse me identificar parcialmente com aquele sofrimento, que facilita, em grande medida, conseguir fazer com que esses pacientes se sintam acolhidos. Então, a questão atencional é algo que dirige a minha vida há muito tempo, né? Em todas as suas mazelas e dificuldades. Então, para coletar, até para a gente ter uma ideia, né, de um parâmetro geral, né, até para saber um pouco do ponto de partida que eu vou começar a minha fala de hoje, eu queria pedir a colaboração de vocês, se vocês pudessem entrar aqui nesse site bem brevemente. Eu tenho 3 perguntas, que vai ser o ponto de partida para a gente conversar nessa palestra de hoje. Como que vocês podem fazer? Vocês podem acessar pelo QR Code, ou entrar no site do slido.com e colocar essa senha aqui, né? 1754032. Então, vão me dizendo aí se está dando certo, como é que está aí para vocês. Eu vou deixar um pouquinho aqui a tela e depois eu coloco no site que eu quero começar a nossa conversa. Nossa, vocês já entraram? Legal. Então, já temos 7 pessoas. Vocês podem entrar tanto pelo QR Code ou pelo slido.com, e quem não conseguir pode colocar no chat aqui para mim, tá bom? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre vocês, para saber o que eu posso falar, que exemplos que eu posso dar, o nível de aprofundamento, né? Então, dentro dessas 7 pessoas, nós temos 57% dizendo que pensa em começar a trabalhar com a neuropsicologia, né? Recomendo, que é uma área fantástica, né? Tem algumas pessoas que não trabalham, algumas pessoas, 13% já está trabalhando, né? Ah, bacana. Então, se quem não conseguir colocar aqui, pode colocar no chat, beleza? Boa noite, Télvia, tudo bem? Eu estou fazendo uma breve pesquisa em relação ao pessoal aqui. Legal. Então, pelo que aparece aqui, a maior parte ainda não trabalha na área, mas está pensando em começar a pesquisar um pouquinho mais sobre essa temática, né? Beleza. Vamos para a próxima. Não sei se aparece aí para vocês, mas a próxima pergunta, ela se refere, né, quem não quiser compartilhar, enfim, mas só pensar inicialmente, se vocês fossem colocar em uma ou poucas palavras, qual que seria a principal dificuldade associada ao TDAH, principalmente o TDAH adulto? A procrastinação, né, a clássica, a dificuldade de manter a motivação, né, sem sombra de dúvida, a questão do diagnóstico, ótimo. Né, para quem não conhece o site, ele coloca como maior palavra a palavra que as palavras mais frequentes entre vocês. Até agora a gente está vendo a procrastinação como a principal dificuldade. Temos alguém que colocou a questão do foco, a questão de manter o foco atencional, né? Que mais? Controle das emoções. Ah, legal. Esse é um bom ponto de partida, né? A questão da disciplina, a procrastinação, né? O controle das emoções. Legal. E por fim, a próxima pergunta e última de hoje. É até um ponto de uma reflexão, né? Mas o que o adulto com TDAH mais precisa para ter qualidade de vida e sentimento de autoeficácia? Vocês como pessoas com TDAH, familiares de pessoas com TDAH, ou pessoas que pensam em trabalhar mais com isso, o que vocês acham que é o ponto principal
assim, que mais facilita? Qual a principal necessidade dessa população? Ah, bacana. Em relação à psicoeducação, né? Legal. Aceitação, não julgamento, né? O que é o mais difícil, né? Incentivo, a rotina, algo associado à estrutura, né? Uma vez que há tanta dificuldade desse locus interno, provavelmente essa estrutura externa e recompensas, né, imediatas, talvez esteja no caminho do que a gente está pensando, certo? Perfeito. Então, o meu objetivo é que ao final dessa apresentação fique um pouco claro, um pouco essas duas perguntas principalmente. Então, o que que a gente vai falar hoje? Então, vejam, essa tirinha aqui do Mini Coach Brasil, ela já antecipou alguns aspectos que vocês trouxeram, né? O porquê que é tão importante essa conscientização, tanto entre profissionais, acerca dos aspectos não conhecidos do TDAH, como avaliar, como intervir, mas principalmente a população como um todo. Então, eu vou falar brevemente, né? Eu vou partir de um caso que eu atendi, que eu fiz a avaliação. A partir desse caso, eu vou dar alguns exemplos de como que a gente pode proceder o nosso processo de avaliação, né? Eu vou focar principalmente na avaliação nessa apresentação, né? Mas a partir do caso, eu vou falar alguns aspectos da epidemiologia. Vou reforçar, né? Eu sei que não é 100% claro para todos o que exatamente é o TDAH, com bastante ênfase na questão das comorbidades, né? Porque a gente precisa compreender essas comorbidades que por vezes simulam ou complexificam o quadro clássico do TDAH, para que a gente possa fazer efetivamente um diagnóstico diferencial. Eu vou dizer algumas peculiaridades do TDAH adulto em relação ao TDAH infantil, principalmente. Dentro desse contexto, né, eu vou falar das especificidades da avaliação do adulto. Vou trazer uma bateria bastante atualizada, né? Eu peguei um artigo de 2021, né, internacional, uma análise crítica bastante complexa da literatura, dizendo a essência, né, qual que é a bateria mínima que a gente pode utilizar dentro da neuropsicologia para avaliação do TDAH. E por fim, vou dar um exemplo de como que nós, como psicólogos, podemos pensar numa intervenção sistematizada para essa população. Beleza? Então eu fico aberto para perguntas, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me interromper. Eu até prefiro que seja feito dessa forma. Ou vocês podem fazer a pergunta pelo chat ou deixar para o final, né? Fica a critério de vocês. Então, para começar, né? Eu coloquei aqui como se fosse a Júlia, né? Essa personagem aqui, mas ela é a personagem desse canal que eu estou usando como base. Mas ela representa uma paciente real, né? Um dos casos que mais me chamaram a atenção, assim, pela sua complexidade e gravidade, principalmente. Então, eu vou deixar aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, vocês podem ler, vou deixar aqui no chat. E vou mostrar brevemente alguns aspectos do caso, né? Que vai ser um pouco do exemplo de algo que vocês provavelmente vão se deparar ou se já depararam na realidade da prática de vocês. Então, é uma paciente que tinha recebido o diagnóstico de TDAH quando ela tinha entre 13 e 15 anos. Nesse período, ela já estava fazendo uso de drogas, né? Ela usava muito maconha, né? Ela usou maconha desde os 13 até agora, mas depois ela acabou se enveredando na questão do álcool, da cocaína e outras drogas que ela misturou por muito tempo. Aí, quando ela chegou para mim, ela já tinha feito uma avaliação em 2019, e o objetivo da avaliação nesse momento, que eu vou descrever para vocês, era simplesmente ver a evolução de 2019 para cá, reforçar o diagnóstico, né, que a gente já era bem claro, na verdade, mas principalmente ter uma compreensão global do nível e de intensidade dos prejuízos em vários aspectos da sua vida. Né? É um pouco do que eu vou mostrar para vocês. Ela tinha 33 anos e alguns meses,
ela estava sem profissão há algum tempo, né? Uma das orientações que eu dei para ela é que ela buscasse um trabalho CLT, porque o nível de prejuízo de funções executivas que ela tinha era realmente muito forte. Então, ela tinha muita dificuldade de se autogerenciar em relação aos trabalhos, né? Ela é um dos casos assim que mais se entediava com as coisas, né? Ela durava o hiperfoco, a empolgação dela durava cerca de 2 ou 3 dias, geralmente. Além disso, ela tinha uma ansiedade muito forte e estava com um quadro de desesperança bastante significativo também. Então, ela tinha nascido em Santo André, ela tinha 2 filhos, né? Por exemplo, o filho de 12 era o que mais reclamava, né? Para vocês verem a situação, né? Era o que mais reclamava com o nível de desorganização da mãe, né? Ele tinha uma espécie de toque, né? Entre aspas, e era uma fonte de conflito muito grande o fato dele, que olha, inversão, né? Ele cobrando que elas fossem um pouco mais organizadas, que honrassem os compromissos e tudo mais. A mãe sofreu alto nível de estresse durante a gestação. Ela aconteceu um absurdo nesse caso, que quando ela estava em trabalho de parto, o hospital que ela estava descobriu que não aceitava o convênio dela e ela teve que correr para a Santa Casa. Então ela passou muito estresse, a mãe, né, por não ter aceitação da família em relação à gravidez. Ela sofreu muito estresse pela violência do pai, né, naquela época. E durante a gestação, a mãe perdeu muito sangue, de modo que a criança ela teve anóxica e icterícia e ficou 14 dias na incubadora. Porém, né, não houve atrasos no desenvolvimento psicomotor e, segundo a mãe, também não teve absolutamente nenhum comprometimento até os 5 anos. Foi somente a partir dos 5 anos que a menina começou a ter uma alteração muito grande do comportamento, né, como grandes períodos de agressividade, agitação, desafio constantes à figura de autoridade, a mãe principalmente, né, e uma sexualidade que surgiu muito forte ali perto dos 11 anos aproximadamente. Então, ela com 11, com 13 anos, ela largou a escola, se envolveu com um monte de situação, foi expulsa de casa, teve alguns problemas com a lei também. E desde então, agora ela estava tentando, acho que com a idade que ela está agora, com 30 anos que ela começou a lutar contra a dependência de drogas. Hoje em dia ela mantém apenas a maconha, mas ainda tem muitas dificuldades, né, em se manter no mercado de trabalho. Então, a partir desse caso, vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia, né? A epidemiologia, por vários motivos, o TDAH ele é mais frequente em meninos do que meninas, numa proporção de 2 para 1, né? Existem vários motivos para explicar esse dado, muitos deles associados a questões genéticas, mas outras podem estar associadas à hipoidentificação do TDAH em mulheres, especificamente. Então, segundo dados internacionais, o TDAH ele ocorre de 5 a 8% das crianças e cerca de 70% dessa população mantém alguns aspectos dessas dificuldades na vida adulta, né? De modo que esses 5 a 8% de epidemiologia na infância, ele se transforma em 4 a 5% na população adulta, ainda mantendo uma maior proporção de homens com TDAH do que mulheres. Algumas pessoas, não sei se já ouviram essa questão, dizem que o TDAH não existe, que ela é uma invenção farmacológica e tudo mais. No entanto, há registro de TDAH em todos os países do mundo investigados. Registros que se remetem longamente a registros históricos, né, muito antigos, que demonstram esse fenótipo que nós chamamos de TDAH. Né? Só para vocês terem uma ideia, o médico grego Galeno, ele desde da Grécia Antiga, ele tem alguns registros mostrando a utilização de ópio para impaciência, equitação e cólicas infantis, um quadro que se assemelha bastante à hiperatividade que nós conhecemos hoje. Né? Historicamente, não vou me aprofundar muito nisso, mas em 1902 surgiu esse termo de defeito na conduta moral, que era entendido por esse pesquisador como a inabilidade de internalizar regras e limites, uma inquietação e uma desatenção crônica. Still trouxe um prognóstico que acabou se mostrando falso, mas ele acreditava naquela época que essas crianças elas eram incapazes de ser ajudadas. Em 1937,
Bradley, ele descobriu que um benzedrine, que se eu não me engano era um antialérgico, por ter esse composto de anfetamina, né, por motivos que ele não compreendia, né, essa substância ajudava e melhorava a agitação dessas crianças. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu esse conceito da lesão cerebral mínima, né, que acreditava-se que havia uma lesão cerebral que pudesse explicar essa agitação e desatenção nas crianças. No entanto, né, a partir de vários estudos, nenhum estudo foi capaz de encontrar efetivamente uma lesão. Né? O que a gente fala no TDAH são algumas disfunções, né? São funcionamentos diferentes do que é considerado típico, que explicam em grande parte as dificuldades associadas ao TDAH. Então, em resumo, o TDAH ele tem sido registrado desde muito tempo e já recebeu muitos nomes, né? Desde defeitos na conduta moral, hiperatividade, síndrome hipercinética, do DSM-3, se eu não me engano, até chegar ao quadro de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nome que, né, espero que fique claro para vocês ao longo dessa apresentação, que é um pouco complicado, né? Porque quem conhece bem o TDAH sabe que o problema não é o déficit ou falta de atenção. A dificuldade é justamente de você manter essa atenção, especialmente em atividades que não são tão atraentes, né? Atividades que são repetitivas e monótonas. Então, muito mais do que um déficit de atenção, nós vemos uma disfunção executiva. Então, aqui eu trouxe a evolução do conceito, que atualmente é compreendido como composto por 3 eixos, né? O eixo da desatenção, o eixo da hiperatividade e o da impulsividade. Falaremos mais sobre esses conceitos adiante. Então, quando a gente fala sobre o TDAH, é importante entender que esse conceito ele vai muito, mas muito mesmo, além do que uma mera desatenção. Ele envolve, na verdade, compreensões mais recentes têm mostrado que os prejuízos mais comuns, eles se expressam de maneiras diferentes, em níveis de intensidade diferentes, em diversas áreas do indivíduo. Né? Um adulto com TDAH, ele vai demonstrar dificuldades na área acadêmica. São aqueles indivíduos que muitas vezes são muito inteligentes, eles aprendem muito rápido quando eles se interessam por algo, mas eles não conseguem gerenciar a sua motivação o tempo suficiente para ter um desempenho socialmente aceito. São aqueles profissionais que, apesar de muito talentosos, eles têm dificuldade de assumir cargos que sejam compatíveis com seu nível de competência. Na área afetivo-sexual, nós vamos ter pessoas que vão ter muitos problemas para manter relacionamentos, né? Muitas brigas, muitas discussões, né? Várias questões que vão trazer comprometimentos reais nessas áreas. Nós vamos ter comprometimentos na área doméstica, essas pessoas invariavelmente vão ser muito criticadas por suas famílias, elas vão ser chamadas por todos os rótulos que vocês imaginarem, né? Como preguiçosa, pessoa que não quer nada com nada, pessoa que não se esforça. Todas as coisas, é difícil, né? Quando a gente vai tentar trabalhar com a psicoeducação de pessoas que não acreditam no TDAH, é difícil você explicar para essas pessoas que esse problema é um quadro neurobiológico, que não é preguiça, né? Então, é como se as pessoas dissessem, então, isso quer dizer que esse meu marido que sempre esquece de pagar conta, que sempre esquece dos compromissos, que sempre se atrasa, está dizendo que isso é uma doença e não sem vergonhice? Né? É mais ou menos dentro dessa lógica. Há problemas sociais, né? Essas pessoas às vezes vão ter problemas pela impulsividade de encontrar um comportamento adequado para aquela situação. É aquela pessoa que quando ela viu, ela já contou aquela fofoca que não era para ter sido dita. É aquela pessoa que, quando menos percebe, ela já é o centro das atenções e ela já está falando muito mais do que ela deveria estar falando. É aquela pessoa que passa uma sensação de descaso, porque quando ela fala, ela é empolgada, mas quando a conversa não interessa muito, ela simplesmente se desconecta da conversa. São aquelas pessoas com dificuldades financeiras, com questões de saúde. Muitas vezes elas têm dificuldade de seguir um tratamento até o final. E também a questão do trânsito, né? Existem muitos problemas associados a algumas pessoas com TDAH em relação à impulsividade e busca
por emoções fortes quando se pensa no trânsito. Então, essa imprudência pode trazer vários riscos para essa população também. Então, eu acabei ilustrando, né, me atendo ao que eu disse, mas aqui eu coloquei a descrição dos prejuízos mais comuns que a gente vai encontrar nessa população adulta. Como eu disse, essas pessoas vão ter um desempenho acadêmico que às vezes é menor daquilo que ela realmente consegue, né? Os adultos e as outras pessoas sempre vão ter a sensação de que se ela se esforçasse, entre aspas, mais, ela poderia ter um desempenho mais estável, né? Eles costumam ter um desempenho bastante instável em relação às notas. São pessoas que vão ter dificuldade de se estabilizar no mercado de trabalho, a depender da área que ela decide trabalhar. Menor estabilidade nos seus relacionamentos, né? São pessoas que às vezes sofrem muitas reclamações, muitas críticas, e acabam desenvolvendo um comportamento defensivo para tentar mascarar essas dificuldades que elas apresentam. No papel parental, né? É interessante que quando a gente fala do TDAH, geralmente a gente pensa nas crianças, né? Mas como que é esse pai ou mãe com TDAH? Né? Assim como acontece com aquele caso que eu demonstrei para vocês, muitos pais com TDAH podem demonstrar esse monitoramento inadequado do comportamento da criança, uma grande desorganização, ela pode esquecer alguns compromissos importantes para a criança, elas podem ter uma autoestima, né? Justamente, por exemplo, eu atendo uma mãe que ela leva a menina para cá, ela leva a menina na escola, e ela chega em casa, ela está sem trabalho no momento, e ela tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E ela nunca consegue terminar nada, né? Então, quando ela sente que ela não está conseguindo fazer aquilo que ela tem que fazer na casa, como lavar roupa, procurar um emprego, arrumar o currículo e tal, ela fica tão agitada e ansiosa que ela acaba não conseguindo fazer. E essa dificuldade dela fazer o que ela precisa acaba diminuindo o seu senso de autoestima e o seu senso de autoeficácia. Essas pessoas vão ter dificuldades sociais e dificuldades financeiras em muitas situações. Então, falando um pouco da etiologia, não sei se vocês já se perguntaram ou se já ouviram algumas teorias que buscavam explicar por que essas pessoas têm tanta dificuldade. Seria uma lesão? Seria uma disfunção? Se há uma disfunção, qual é a base, né, neuroanatômica que poderia explicar essas dificuldades? Então, como forma de ilustrar algumas queixas mais comuns que a gente ouve no consultório, eu tentei fazer uma relação entre certas queixas, que aparentemente não tem nada a ver, com a disfunção em determinados circuitos neuronais, né? Então, vou falar mais devagar para vocês acompanharem o meu raciocínio. Não sei se vocês convivem com pessoas, ou se vocês têm TDAH ou já atenderam pessoas, mas é muito comum eles disserem, poxa, se eu não anotar, eu sempre esqueço. Ou então a sensação, né, poxa, eu sempre me atraso, né? Eu vejo que eu tenho que chegar no trabalho às 7, eu começo a me arrumar às 5h30, mas quando eu vi, eu já estou fazendo um monte de coisa e já são 6h30 e eu não fiz nada ainda. Ou então, às vezes, eu começo a falar, começo a contar uma história, por exemplo, gente, eu tenho 3 dicas para vocês fazerem isso. E quando ela termina a primeira, ela já não lembra quais são as outras 2. Qual é a relação entre essas 3 queixas? Né? O que é em comum entre elas? E como que poderíamos explicar, com base na neurociência, essas queixas? Então, vamos lá. Existe no cérebro, né, como a gente sabe, o que a gente chama de funções executivas, não é coordenado apenas pelos lobos frontais, né? O que existe, o cérebro funciona, na verdade, como sistemas que atuam de maneira integrada. Cada parte do sistema tendo uma função nesse processo, e sim, né, dentro desse sistema, a área frontal, que é essa que aparece aqui, ela tem um papel predominante. Mas veja o que acontece. Como eu disse, não existe diferenças significativas na estrutura do cérebro entre pessoas com TDAH e pessoas sem. O que existe são alterações nas estruturas subcorticais, né, muito mais na densidade da massa branca, e algumas pequenas alterações na massa cinzenta também,
Mas, acima de tudo, existem alterações entre essa circuitaria que liga, por exemplo, o córtex pré-frontal e estruturas subcorticais. Essa disfunção, né, por vários motivos, ela faz com que essas pessoas tenham uma menor produção de dopamina e noradrenalina nessas regiões, né? Quais são essas regiões que eu estou dizendo para vocês? Eu estou falando do córtex pré-frontal dorsolateral, que vai ficar aqui na frente, e essa ligação que parte daqui e vai até as regiões subcorticais, né? Como o putame e algumas regiões do gânglio basal, por exemplo. Essas estruturas, elas vão mandar esses neurotransmissores até essas regiões e depois elas têm um feedback de retorno às regiões frontais, né? Então, o que a gente percebe? Que esse sistema, né, lembre que não é apenas o córtex pré-frontal, mas todo esse sistema, ele é responsável justamente por isso aqui que aparece para vocês. Deixa eu apagar aqui. Essas queixas. Então, se eu não anotar, eu sempre esqueço, né? Isso tem a ver essencialmente com a memória de trabalho, que é essa função cognitiva responsável para a gente manter na cabeça, por exemplo, uma informação, para que a gente possa anotar essa situação e lembrar posteriormente, né? Daí vai estar associado com a memória prospectiva e outras funções cognitivas especificamente. Mas qual a relação entre todas elas? Porque as três queixas estão associadas a uma diminuição disso que a gente chama de memória operacional ou memória de trabalho, que é aquela habilidade, por exemplo, de você fazer uma conta de matemática de cabeça, que é aquela habilidade de você, enquanto você está falando, ó, gente, tenho 3 dicas para vocês. Então, a gente precisa manter essas 3 dicas na cabeça até eu terminar a frase. Se eu não consigo manter essa informação na cabeça, eu me esqueço. Se eu não consigo manter essas informações na cabeça, eu vou ter sempre um gerenciamento do tempo deficiente, porque eu não consigo gerenciar o tempo de uma maneira eficiente. Então, aqui nós temos um primeiro circuito associado a essas queixas. Uma outra queixa comum é a questão da desatenção, que é aquela dificuldade de manter a atenção por longos períodos, que acredita-se estar associado a esse circuito aqui, a do córtex cingulado anterior dorsal, com regiões subcorticais novamente. Sabemos que existem alterações e que provavelmente essas diferenças entre as pessoas com TDAH, né, como aquelas pessoas que têm um eixo mais de desatenção ou de impulsividade ou quadro combinado, talvez possa estar associado a comprometimentos diferentes nesses sistemas específicos. E, novamente, essas regiões são mediadas, em grande parte, pela dopamina e pela noradrenalina. Então, aqui eu deixo uma dica para vocês, né, quando vocês quiserem. Então, uma coisa que eu espero que fique claro na apresentação de hoje é que dificuldade de manter a atenção, dificuldade de impulsividade e a própria inquietação motora são sentimentos que são relativamente comuns nas pessoas, né? De modo que é muito fácil a gente se identificar com esses sintomas. Mas o ponto-chave que eu sempre utilizo, embora não seja o único, para diferenciar uma pessoa com TDAH, com uma pessoa com depressão, por exemplo, é justamente o quanto que ela mantém a atenção em atividades que são tediosas e repetitivas, como você gerenciar suas contas, como você fazer aquele relatório, como você estar envolvido com várias atividades burocráticas do direito, por exemplo, ou aquelas atividades que são abertas, que você não tem um supervisor que está te fiscalizando. Então, né, sem esse tipo de situações, as pessoas com TDAH se desorganizam bastante. Outra queixa comum é a queixa de que, ó, se eu não fiz, não sei se vocês já ouviram isso, se eu não sair para fazer meu exercício físico, eu fico muito estressado, né? Eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque a pessoa precisa de novidade, ela precisa de variação, senão ela não consegue se concentrar. Ou então, quando isso é muito forte, às vezes em reuniões eu simplesmente preciso levantar, né? Para algumas pessoas, ficar parado por muito tempo é realmente angustiante, né? Vem aquela coisa que ela precisa se movimentar, né?
Então, o que que há em comum entre essas três situações? Existe, né, uma hiperativação nesse caso, né, ou uma hipoativação na inibição do córtex motor pré-frontal. É como se esse sistema responsável pela inibição motora tivesse dificuldades, de modo que, né, como existe uma baixa ativação de cima para baixo, é como se essa área motora não tivesse uma forma de ser inibida. Então, a pessoa efetivamente precisa desse movimento motor para que ela possa se acalmar e controlar a sua inquietação. Isso traz algumas dificuldades, né? Todos esses três conjuntos que eu trouxe, ela acaba trazendo uma atividade excessiva, que muitas vezes é irrelevante para a tarefa, né? Então surge tantas coisas interessantes que a pessoa realmente perde o foco, né? Ela esquece, poxa, o que eu tinha que fazer mesmo? Né? Isso acaba trazendo a dificuldade de estabelecer prioridades. Então, veja, eu tenho que pagar essa conta. Então, para pagar essa conta, eu tenho que abrir o aplicativo do Banco do Brasil, eu tenho que procurar qual é o código e tem que fazer isso. Né? Se a pessoa tem dificuldade na memória de trabalho, essa informação se perde. Se ela tem dificuldade de controlar a busca por novidades, ela acaba se envolvendo em outras atividades também. Então, veja, tudo isso aqui acontece também em outras situações, né? Às vezes uma pessoa com déficit realmente de funções executivas, uma pessoa que está muito estressada, que está sem dormir. Como que a gente diferencia esses quadros do TDAH realmente? É uma investigação precisa e é mais difícil do que parece, em que você procura essas dificuldades desde a infância e que elas estejam presentes em pelo menos em mais de um contexto, né? Vamos falar mais sobre isso. Outra queixa que acontece frequentemente são queixas como essas, né? Aquelas pessoas que dizem, putz, quando eu percebi, eu já tinha dito, né? Quando a pessoa fala algo que era inadequado para aquele contexto. Ou então a clássica frase, né? Poxa, eu sentei para estudar, eu sentei para fazer o curso, mas eu não tenho paciência. Ou então quando eu vejo, eu já estou centralizando a conversa de novo. Né? O que há em comum entre essas três situações? Acredita-se que, na verdade, há uma grande quantidade de evidência, né? Que o córtex orbitofrontal, que ele vai ficar exatamente aqui na frente, né? E esse circuito, novamente, né? Com regiões pré-frontais e áreas subcorticais, essa área ela é crucial para a inibição do cérebro, né? É uma estrutura que, quando ela é deficitária, a pessoa ela acaba agindo de maneira muito impulsiva, né? É justamente esse circuito que faz com que a gente não compre aquele produto que parece super incrível da Shopee, mas na verdade a gente não precisa. É esse córtex orbitofrontal bem desenvolvido, bem forte, né, estruturado, que faz com que a gente tenha um pensamento que é inadequado e a gente consiga controlar. Não, isso não é para ser dito agora. Então, quanto maior o comprometimento dessa região, maior a dificuldade de controle inibitório que a gente fala. E essa questão sistêmica, né, do cérebro, ela mostra que qualquer tipo de comprometimento pode simular essas dificuldades do TDAH. Desde lesões reais, né, na área cinzenta, desde a lesões que quebrem, né, essa circuitaria, ou disfunções associadas a funcionamentos diferentes do normal nos neurotransmissores, como é o que se acredita que está associado ao TDAH. Então, se a gente não tem esse córtex orbitofrontal bem desenvolvido, a gente acaba tendo dificuldade de inibir a resposta, de controlar o impulso, e, acima de tudo, né, uma das características que são mais importantes para que a gente atinja metas de longo prazo, que é postergar a gratificação. É você entender que, puxa, olhar o feed do TikTok é muito legal, mas agora eu preciso realmente fazer o meu trabalho, por exemplo. Então, novamente, né, uma dica para a gente diferenciar tudo isso é justamente entender e investigar se essas dificuldades ocorrem desde a infância. Então, em síntese, é justamente pelo fato de que o TDAH não é um quadro único, mas sim um conjunto de várias dificuldades diferentes que variam muito, né, de pessoa para pessoa. Uma das explicações mais recentes e atualizadas é que
essas diferenças de sintomatologia estão associadas a diferentes circuitos, né, frontostriatais, né? Por exemplo, o córtex cingulado anterior, o córtex pré-motor pré-frontal, o córtex orbitofrontal e o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, para ilustrar um pouco do que eu falo, que é a compreensão do próprio Barkley, inclusive, o que o Barkley diz? O Barkley é um dos principais autores associados ao TDAH, né, um dos principais pesquisadores, e ele diz que o TDAH, muito além de um problema atencional, ele é um déficit no controle inibitório do seu próprio comportamento, né? E é justamente esse freio que eu vou utilizar como metáfora que explica as dificuldades como um todo. Então, imaginem, né, nessa metáfora, só para a gente fechar essa ideia, que esse é o nosso cérebro, né, que aqui na frente nós temos a nossa memória de trabalho, né? Então, a memória de trabalho é o que garante que vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo, né? Então, vocês vão colocar na memória de trabalho, por exemplo, vão colocar o input visual nesse bloquinho de memória de trabalho, aquilo que eu estou dizendo na memória de trabalho, e aquilo que vocês estão anotando, por exemplo, em outro bloquinho da memória de trabalho. Mas a cada instante, nós temos inúmeros estímulos irrelevantes que estão tentando entrar na nossa consciência. Nós temos o nosso celular, nós temos o filho conversando lá no fundo, nós temos vários estímulos. O que faz com que a gente iniba esses estímulos e continue a prestar atenção naquilo que é aquilo que é importante para mim agora, nesse momento, é justamente o freio do cérebro. Ao mesmo tempo em que eu estou falando para vocês, nós temos os nossos pensamentos, que não são relevantes para aquilo que está acontecendo, mas eles vão estar ali tentando entrar no nosso cérebro. O que impede que esse pensamento tome espaço na nossa memória de trabalho? O nosso freio do cérebro. E, por fim, nós temos a agitação psicomotora, que é aquilo que eu sinto amargamente em todas as situações, que é essa necessidade de se mexer e de estar se movimentando de alguma forma. O que faz com que eu controle isso e mantenha-me focado na tarefa? O controle inibitório. Portanto, uma das teorias mais recentes, né, para explicar, por exemplo, essa incrível coincidência, né, do porquê que um estimulante pode ajudar essas pessoas a se concentrar. Por que diabos que a gente dá um derivado da anfetamina, né, um estimulante para crianças que são agitadas? E por que isso funciona, né? Por que isso ajuda essas crianças a controlar um pouquinho essa agitação? Justamente porque uma das bases, né, de etiologia do TDAH é essa sintonização ineficiente da ligação entre esse circuito de córtex pré-frontal pela dopamina e pela noradrenalina. Ou seja, os estimulantes, por motivos curiosos, eles aumentam a capacidade desses circuitos de inibir e de frear aquilo que não é importante naquele contexto. E é justamente por isso que alguns autores defendem, né, como esse estudo de 2007, que o TDAH ele é como se fosse um atraso no desenvolvimento cortical desses sistemas frontais. Então, são crianças que, quando elas têm 9 anos, por exemplo, elas ainda agem como se elas tivessem 5 ou 6. São aqueles adultos que, quando têm 24, 25, agissem, né, nessa questão de planejamento e outras coisas como se tivesse 16. Então, a gente já consegue demonstrar, não tanto pelos estudos da área cinzenta, mas principalmente dos estudos das ligações das áreas brancas, que existe realmente um atraso no desenvolvimento. Talvez não atraso, mas como o movimento da neurodiversidade traz, é como se fosse uma rota diferente de desenvolvimento. Portanto, poderíamos concluir que o TDAH está associado a uma rota de desenvolvimento diferente, que poderia ser visto como um atraso cortical, que traz dificuldades nas funções executivas e prejudica, em grande parte, o freio no cérebro, né? Ou seja, há uma hipofunção de dopamina e noradrenalina em circuitos frontoestriatais. Então, vamos lá. O que é o TDAH efetivamente? Então, de acordo com Barkley, em 2008, o TDAH ele pode ser definido como um transtorno neurobiológico, ou seja, há questões ambientais, obviamente, né, questões ainda não totalmente compreendidas, mas não há dúvida, hoje em dia, que existe uma base genética associada ao transtorno do TDAH.
É um transtorno do neurodesenvolvimento, no sentido de que a pessoa já nasce com esse quadro e que ele vai tomando várias proporções. Em 30% dos casos, a pessoa consegue ter um desenvolvimento típico, né, ou entre aspas, típico. Esse quadro, ele não é apenas associado a crianças, né, ele se mantém em adultos e compreende déficits, como eu mostrei para vocês, na inibição comportamental, na manutenção da atenção em atividades repetitivas e monótonas, que a pessoa não tem tanto interesse, e a resistência à distração. É como se, não é que ela, nem sempre a pessoa não quer prestar atenção, mas muitas vezes ela não consegue manter por muito tempo. Além disso, ela está associada com uma menor regulação do nível de atividade da pessoa às demandas de uma situação. Então, às vezes, esse ajuste para que ela consiga ter o comportamento adequado para aquela situação, às vezes ele está um pouquinho deficitário. Então, isso faz com que o que é mais desastroso na vida adulta, que é essa dificuldade de manter a motivação na busca de metas de longo prazo. Ou seja, é um transtorno da inibição, mas, acima de tudo, também da autorregulação. E é por isso que a psicoterapia ela é tão importante para essas pessoas, né? Para ensiná-las a controlar a raiva, ensinar a controlar aqueles quadros muito intensos de tristeza que a pessoa não sabe explicar, e também para controlar os quadros de muita impulsividade de alegria, que também pode trazer prejuízos a longo prazo. De acordo com o DSM-5, o TDAH ele é visto como um padrão persistente de desatenção e hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento e é caracterizada por pelo menos 6 dos seguintes sintomas, né? Então, acredito que a maioria conheça esses critérios, né? Mas uma das escalas que a gente usa é a SRS 18, né? Que aqui nós temos a versão infantil. Na população adulta, nós temos uma escala específica, que é essa que eu mostro para vocês. Que vocês podem olhar aqui os sintomas, né? E eu normalmente apresento essa tabela com a pessoa e vou conversando com ela e vou pedindo para ela trazer exemplos de como que ela vê isso na atualidade e também na infância. Eu apresento, né, como eu vou mostrar para vocês, esse questionário para os familiares e, se possível, né, dependendo do contexto, eu também aplico nos pais, para que eles possam dizer, dentro do possível, o que eles lembram dessa pessoa durante a infância. E a partir desse acompanhamento de várias fontes de informação, a gente vai aumentando o nível de certeza que nós temos para fazer o diagnóstico. Nós temos um eixo associado à desatenção e temos um eixo associado à hiperatividade e impulsividade. Né? Então, se vocês procurarem pela escala SRS 18, vocês encontram na internet. É uma escala de domínio público. Pontos importantes ao diagnóstico, né, que escapa a muitos profissionais, né, com mais frequência do que a gente gostaria de acreditar. Então, quando a gente olha para esses sintomas, a gente acaba se identificando, né, porque quem nunca teve dificuldade de manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato, repetitivo? Quem nunca teve dificuldade de se organizar em uma atividade que exigia organização? O ponto-chave para que a gente possa entender como o TDAH realmente, né, como eu disse, é um quadro do neurodesenvolvimento, esses sintomas têm que, primeiro, estar presentes desde antes dos 12 anos. Ele tem que ser algo que acompanha o indivíduo desde sempre. Eles podem ter melhorado com o tempo, né? A gente vê que aquela criança hiperativa, ela pode, muitas vezes, vir aquele adulto agitado e inquieto, né? Que assume vários projetos e acaba tendo dificuldade de terminá-los. Esses sintomas, se presentes, eles têm que persistir por pelo menos 6 meses e devem trazer prejuízos e impactos sociais e acadêmicos, né? Por isso que a nossa bateria, ela precisa, pelo menos em algum grau, avaliar aquelas áreas de prejuízos que eu trouxe para vocês, né? Como é que tá essas dificuldades na área acadêmica? Como que isso traz prejuízos na área social ou na área afetiva? Né? São questões que, quando a gente tem um questionário específico, como eu vou mostrar para vocês, a gente consegue trazer informações que talvez numa entrevista aberta o paciente nem falasse sobre, né?
Então, esses prejuízos têm que trazer sofrimento e ser significativos, e têm que estar presentes, pelo menos, em mais de um ambiente. Outro ponto importante, né? Quem nunca teve dificuldade de manter a atenção numa palestra, numa aula duradoura, que talvez a pessoa não tenha tanto interesse? Para isso ser visto como um TDAH, isso tem que ser muito mais intenso do que seus pares. Né? Esse é um ponto importante que é mais difícil de avaliar do que parece, né? E outro ponto importante, a inteligência tem que estar dentro do normal. Porque, novamente, uma pessoa com deficiência intelectual, ela pode apresentar muito facilmente as mesmas dificuldades, né? Mas a etiologia é diferente. Uma pessoa que faz um uso muito intenso de drogas, por exemplo, ela pode ter prejuízos parecidos. Né? Como diferenciar essas dificuldades atencionais de um TDAH de uma etiologia diferente? É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. E é um pouco sobre isso que está os grandes desafios do TDAH adulto, né? Que é um quadro que, quando eu comecei a trabalhar, parecia mais simples, mas na prática ele acaba tendo algumas nuances que eu gostaria de discutir com vocês agora. Então, se alguém quiser responder, né? O diagnóstico do TDAH, ele é um diagnóstico fácil ou difícil? O que vocês acham? Eu, particularmente, acho difícil. Até porque tem sintomas que são muito parecidos com outros transtornos e acho que também porque no TDAH não é incomum que hajam comorbidades, né? Sim. Então, Como diferenciar a depressão, que às vezes pode vir junto ou separado, ou da ansiedade, ou do quadro de hipomania, né? São muitas sutilezas, né? O de bordo, e tem a questão, tem isso também, né? Às vezes o bordo vem junto com o TDAH. Né? Eu tenho uma paciente que, além do TDAH, quando ela foi entrando ali na adolescência, começou a trazer vários traços de borderline. E aí, como diferenciar? Como diferenciar o TDAH da dislexia? Ou da descalculia, que também é muito comum de acontecer nessa população, né? Muitas semelhanças, né, Denise? Então, acho que está de comum acordo que aquele TDAH acho que isso acontece com todos os quadros, né? Quando aquilo é muito forte, é fácil, né? Você bate o olho e você vê. Mas acho que o nosso papel como neuropsicólogo ou psicólogo é ir além disso, né? A gente quer não apenas fazer o diagnóstico, mas entender o real impacto que isso traz na vida do indivíduo. E aí vem outra questão. O que é mais fácil? Né? É você fazer o diagnóstico em adultos ou crianças? Por que é diferente? E qual que é a diferença, né? O que vocês acham? Não sei, eu posso até estar errada, mas assim, em adulto eu acho muito mais difícil, por quê? Porque desencadeou outros problemas. E quando eles chegam até nós, eles vêm com outra queixa. E daí investigando, você começa a falar, não, mas tem um TDAH aí por trás. Só que, então, na criança, você não vê, você previne, faz o trabalho, o diagnóstico rápido, e você trabalha, então não vai chegar aquelas comorbidades lá na frente, né? As dificuldades lá na frente. A gente tem mais poder, a criança simula menos, né? E também, assim, eu acredito que ela também não desencadeou outras dificuldades, né? Sim, Então, sim. parece que a queixa, quando vem para nós, a queixa já vem. Você só faz uma investigação para confirmação. Mas a queixa já vem, ó, essa criança tem um TDAH aí. Né? E o adulto, ele não vem com essa queixa. Dependendo do contexto que ele vem, a família nem sabe ou nem acredita no TDAH, né? Exatamente. Então você vai perguntar para o pai, né, ou para a mãe, idoso já, né? Mas, meu filho é normal. Isso. Meu filho fazia tudo certo. Ou então ele era preguiçoso mesmo. E aí? Exatamente. É a grande complicação. Eu tô com um adolescente que começou agora aos 16 anos, a queixa veio o quê? Ele não está indo para a escola, porque ele está tendo crise de ansiedade devido à pandemia, tudo, né?
Então então ele está sendo taxado de preguiçoso, de malandro, de todas as informações. Eles nem têm ideia que eu estou tendo uma hipótese aí de ter um TDAH também. Sim, sim, Né? exatamente. Acho que a gente conseguiu discutir um pouco da dificuldade. Eu também achava que era mais fácil trabalhar com adultos, mas eu comecei a me esbarrar com algumas dificuldades que talvez vocês já tenham percebido. E qual que é a dificuldade? Porque quando a gente fala de déficits ou dificuldades, como o TDAH ele se assemelha muito às experiências reais, como a gente pode ter múltiplas determinações que explicam o mesmo fenótipo, o nosso método, quando a gente se baseia apenas na entrevista clínica, ele tem muitos problemas. Porque o que a gente faz quando a gente conta apenas com a entrevista? Né? Me conte sobre as suas dificuldades. Quais prejuízos que isso te traz no dia a dia? A pessoa vai contar. Isso acontece desde a infância. Né? Então, veja, o primeiro ponto é que várias situações podem causar aquelas dificuldades que eu trouxe para vocês. A pessoa pode estar extremamente cansada, né? Na insônia, né, como eu trouxe para vocês, eu sinto quase tudo aquilo ali associado à desatenção. Né? No burnout, a pessoa vai sentir isso, no estresse crônico e outros quadros psicológicos que a gente vai falar hoje. Então, né, um primeiro ponto, a primeira dica que eu deixo é investigar o início desse quadro, como que isso se desenvolveu e, acima de tudo, é isso que é difícil da gente avaliar apenas na entrevista, né, quando a gente pensa no psiquiatra sozinho, por exemplo, né, que é o nível de prejuízo. Né? Às vezes a gente precisa de algumas escalas mais objetivas para que a gente possa direcionar esse discurso que muitas vezes não é muito organizado, né? Porque essa população, além de todas as questões, às vezes elas têm dificuldade de lembrar efetivamente o que aconteceu, ou de falar de uma forma que seja organizada, por exemplo. Então, é aí que entra as comorbidades. Né? Então, eu trouxe alguns exemplos que vai complicar o nosso trabalho. Né? Então, a gente sabe que existe uma grande comorbidade entre o TDAH e o transtorno opositor desafiante, né? Mas existem algumas diferenças que são apontadas ali no DSM e em outras referências também. Né? Como a gente consegue diferenciar? Né? A pessoa com TDAH, digamos que ela tem apenas TDAH e não tem o TOD junto. Essa resistência que essa criança ou esse adulto tem, se você olhar bem atentamente, ele tende a estar associado a tarefas que são repetitivas ou muito difíceis. Né? Então, ela está resistindo como uma esquiva, na verdade. Né? Enquanto que o TOD, a motivação para a resistência dele é porque ele não gosta, né? É simplesmente o sentimento de não gostar de se conformar à exigência dos outros. Ou seja, existe uma negatividade e hostilidade e desafio que é mais, né, que aparece em mais de um contexto e que costuma ser mais intenso do que o TDAH especificamente. O que complica o nosso trabalho é justamente o fato de que cerca de 50% das pessoas com TDAH combinado também tem transtorno opositor desafiante. Então, um dos caminhos, né, por isso que a gente precisa ter um olhar bem atento, é tentar reparar nesse aspecto-chave que eu coloco aqui para vocês. Outro ponto que confunde bastante também é o TDAH e o transtorno explosivo intermitente, que é aquele quadro em que a pessoa tem lapsos de raiva incontroláveis, muito desproporcional à situação e muito frequentes, né? Como a gente sabe, existe uma comorbidade entre esses dois, né? Eu não encontrei um dado exato no nível de comorbidade, mas a gente vai ver, sim, alguns indivíduos adultos que têm uma grande agressividade, uma grande impulsividade no controle da raiva ou da alegria. Mas qual que é o ponto de diferença entre eles? Enquanto no TDAH, a agressividade à situação aos outros é menos acentuada, né? A questão da agressividade aqui é muito mais intensa. Aqui nesse quadro da direita, essa agressividade ela é dirigida a outros alvos específicos, né? Outro ponto, né, que talvez seja o principal. O transtorno explosivo intermitente, ele é raro na infância, então se você for investigar, ele tende a começar a ocorrer ali no final da adolescência, ou no começo da adolescência.
E normalmente a pessoa não apresenta dificuldade de atenção se ela tiver só o transtorno explosivo intermitente. Enquanto que essa raiva ou agressividade do TDAH, como eu disse, ela talvez não seja tão forte e não tão desproporcional, ela tende a ser mais provocada e tende a estar associada mais à impulsividade do que a outras questões. Outro ponto difícil. Obrigado, Lenir. Obrigado pela atenção, tá? Deixa eu ver que horas são. 8 horas ainda. Beleza. Outra diferenciação é entre o transtorno de ansiedade e depressão e o TDAH. Né? Então, como a gente sabe, são quadros que costumam acontecer porque um adulto que chegou até onde está, né, para ser atendido por nós, né, ele provavelmente ficaram muitas sequelas, né? O adulto com TDAH, ele passou a vida inteira achando que tem algo errado com ele. Ele passou a vida inteira tendo essa sensação frustrante de não conseguir fazer aquilo que parece tão fácil para os outros, né? E pela dificuldade de manter o foco, de manter a motivação. Então, invariavelmente, eles vão trazer alguma questão de ansiedade e depressão. Porém, nem sempre, né? Às vezes, nós vamos pegar indivíduos que trazem essa queixa de depressão, de dificuldade de atenção, principalmente a desatenção, né? Mas com o olhar atento, a gente, né, como que a gente diferencia? Que enquanto que nos transtornos de ansiedade e depressão, a desatenção ela está associada à preocupação com algo de ruim que pode acontecer, um foco excessivo, intrusivo em objetos aversivos, ou a própria ruminação da depressão, no TDAH, a desatenção ela está mais associada à predileção por novidade. Né? Ela simplesmente ficou de saco cheio daquilo e foi procurar algo que seja mais interessante a curto prazo. Né? Isso costuma trazer ansiedade, mas ela pode vir, né? Diferente da ansiedade, às vezes é uma inquietação não provocada, né? Uma questão de querer se agitar simplesmente por estar parado, né? Não necessariamente associado a algum gatilho específico. E outro ponto importante, né? Nesses casos de ansiedade e depressão, a desatenção tende a estar associada mais, ou talvez não exclusivamente, mas é mais associada a episódios ansiogênicos. Ou seja, uma vez que o indivíduo sai desse quadro depressivo, a atenção ela tende a melhorar. O grande problema é aquele indivíduo que tem um quadro de depressão crônico, né? Uma distimia por muito tempo. Né? E aí fica mais complicado o nosso trabalho. E por fim, nós temos também os transtornos específicos da aprendizagem e o próprio autismo, que eu não coloquei aqui, né? Mas existe uma associação grande entre TEA e TDAH. Então, como que a gente diferencia? Então, no TDAH, existe essa desatenção associada à predileção por novidade, enquanto que no transtorno específico de aprendizagem, essa desatenção ela costuma não acontecer fora do ambiente acadêmico. Esse é um ponto de atenção para a nossa análise. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Ou posso seguir? Beleza, seguindo então. Então, existe, né, de acordo com a literatura, existem algumas perguntas, né, nesse estudo que eu coloquei aqui à direita, que eles, a partir de uma amostra gigante, acho que são mais de 1.000 pessoas, se não me engano, em que eles queriam saber, dentro daqueles critérios que aparecem lá, quais são as perguntas que têm maior poder discriminativo para diferenciar uma pessoa com TDAH e uma sem. E eles colocaram essa lista aqui, né? A questão da pessoa que não ouve quando falam com ele, que levanta em situações inapropriadas, ou dificuldade de ter lazer de maneira tranquila, a pessoa que interrompe os outros, ou aquela que cronicamente entrega trabalho sempre em cima da hora e acaba dependendo muito dos outros para organizar a sua vida, por exemplo. Outro ponto importante da gente sempre ter em mente, que de certa forma advoga a favor da avaliação neuropsicológica, que são os limites de você fazer esse diagnóstico sem ter nenhuma medida objetiva. Né? Então, quando a gente
conta exclusivamente com o relato do indivíduo, a gente acaba contando muito da validade das lembranças. Então, quanto mais velho for o indivíduo, mais difícil é para ele lembrar como era o seu passado, né? Porque como a gente sabe, as falsas memórias é um fenômeno muito real, né? Então as memórias se alteram, enfim. Então, quanto mais distante a memória, maiores as chances da gente distorcê-las. Existem indivíduos que têm pouquíssimo insight sobre o seu comportamento. Não há objetividade real no relato. Então, a gente pode ter uma mãe que se sente ofendida por ter um profissional que está dizendo que tem algo de problema, então ela pode se sentir culpada. Então, ela pode, por vários motivos, não ser nem um pouco objetiva no seu relato. Há questões subjetivas do avaliador. Então, por exemplo, se eu sou um indivíduo que está trabalhando bastante com pessoas com TDAH, eu posso, por algumas questões, ou fazer um excesso de diagnósticos, ou fazer um subprocesso de diagnósticos, a depender daquilo do dia, de como que eu estou, como é que, enfim, das perguntas que eu faço e assim por diante. Além disso, existe um fenômeno muito complexo que e muito real, né? Que é o The Google Effect, que são pessoas que acreditam fortemente que eles têm uma dificuldade, elas pesquisam os critérios diagnósticos e a partir dessa compreensão dos critérios, elas vão até você como uma forma de confirmar esse processo. Então, se a gente não está atento ao diagnóstico diferencial, ao levantamento de hipóteses alternativas, é muito fácil a gente cair nesse tipo de situação. Por isso, né, que a avaliação neuropsicológica ela acaba sendo tão importante para que a gente possa aumentar a efetividade da nossa identificação e realização do diagnóstico. E por isso eu queria, né, se alguém quiser colocar, eu vou escrever aqui, né, de acordo com a experiência de vocês, né, seja aqueles que já têm experiência com a testagem ou não, mas quais que vocês acham que são os melhores testes para a realização do diagnóstico de TDAH? Alguém gostaria de contribuir? Alguém conhece algum teste que poderia ser interessante? Não sei, o VISC, o VAIS. Mas teve a colega que colocou Diva. VISC, VAIS, Diva, qual mais? Não sei se as figuras complexas de Rey também não seriam. BPA. Figuras complexas de Rey. São alguns dos testes mais conhecidos, né? Então eu tenho uma notícia para dar para vocês. Talvez não tão boa, né? Eu fiquei chocado também. Então existe, né? Esse vai ser o artigo de base, o ETDAH-AD, né? Então a gente tem que diferenciar os testes das escalas, tá? O que eu vou falar se refere aos testes, como o BPA, o D2 e outros testes mais conhecidos, né, da neuropsicologia. Então esse artigo, né, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar. Ele está absolutamente recente, né, de 2021. Eles fizeram uma revisão qualitativa da literatura internacional, né, e trouxeram algumas recomendações baseadas na experiência clínica e em muitas evidências científicas, né. O que eles levantaram, né? Eu coloquei aqui em inglês, né, só para vocês verem que eu não estou mentindo, né? Mas existem muitas meta-análises, né, que vão revisando, que mostram o quanto que os testes individuais, né, como o BPA, o CPT, o TOVA, o próprio TAVES, né, o quanto que esses testes não são bons, né, eles não são sensíveis realmente para diagnosticar TDAH, né, e isso é um pouco chocante para algumas pessoas. Eu lembro que uma vez uma mãe, que era psicóloga, queria que eu fizesse a avaliação do filho dela, dela me pediu quais testes você vai usar. Daí eu falei a bateria que eu ia usar. A primeira coisa que ela falou é, mas você não vai usar o BPA? Como é que você vai diagnosticar TDAH sem usar o BPA? Eu falei, tá bom, posso usar o BPA. Né? Não entrei muito nesses detalhes, né? Mas o que eu tentei mostrar para ela? A quantidade imensa de pessoas, adultos, crianças, que têm TDAH, né? Essa paciente que eu mostrei ali para vocês, eu vou mostrar o nível de comprometimento que ela tem,
mas ela teve um desempenho normal no BPA, né? Um desempenho dentro da média inferior, né? Mas dentro da média, né? Por quê? Porque esses testes, de modo geral, eles são muito diferentes da vida real, né? Então vamos pensar assim, um adulto com TDAH, se você colocá-lo dentro de um contexto silencioso, com uma atividade de curto prazo, que tenha novidade, que tenha desafio e que é interessante para ele, vocês percebem que o contexto da testagem ele é a cura, né, entre aspas, das suas dificuldades. Né? A sua dificuldade não acontece a curto prazo, a sua dificuldade está justamente na vida real, né, que é um contexto aberto, um contexto complexo. Já percebeu, Adriano, né, que as pessoas vão bem no BPA, é muito fácil para essa população. Né? E o que eu Diego, quero... Oi. eu, desculpa te interromper, eu fico pensando também que os testes, eles acabam não sendo sensíveis justamente porque não é que necessariamente, como tu falou, existe um déficit de atenção, né? Os pacientes conseguem ter atenção, mas em contextos específicos, né? Sim. Quando entra naquele hiperfoco, por exemplo, é uma atenção 100%, né? Em algo que desperta, de fato, a motivação do paciente, né? Exatamente. Então, se você oferece uma atividade interessante, você não vai perceber realmente a dificuldade, né? Então, um teste isolado, ele tem dificuldade de perceber, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente soluciona esse problema. Então, aqui é uma parte mais técnica, mas bem importante para a gente entender isso que eu vou falar, que é o conceito da sensibilidade e da especificidade. Vamos lá, vamos devagar. Então, o que é um verdadeiro positivo? O verdadeiro positivo, então, isso aqui que eu estou falando, é um estudo psicométrico dos nossos instrumentos. Então, quando a gente está estudando, por exemplo, o VISC, o VAIS, todas essas ferramentas, elas são muito importantes, mas elas realmente não têm muita sensibilidade para diagnosticar o TDAH. Então, o que é um verdadeiro positivo? É quando eu insiro um instrumento que consegue identificar as pessoas que têm TDAH efetivamente. Então, se eu tenho o paciente Júlia, ela tem TDAH, e eu aplico um teste que identifica que ela tem, nós temos um verdadeiro positivo. Onde que acontece o problema? No falso positivo, quando aquele indivíduo tem uma depressão, ela tem uma ansiedade, tem outro quadro, e eu, pela minha ferramenta ou pelo meu processo, eu digo que ela tem TDAH. Aqui temos um primeiro desastre. Outro desastre é quando a pessoa não tem TDAH, ou melhor, ela tem TDAH, e a minha ferramenta não é capaz de identificar isso. Temos um falso negativo. Por outro lado, temos uma situação muito boa, que é o verdadeiro negativo. Quando a gente tem uma ferramenta que é capaz de identificar quem não tem aquilo, né? Que parece a mesma coisa, mas não é. E é justamente esse o nosso objetivo, né? A sensibilidade é o percentual de pessoas com TDAH que foram identificadas pela ferramenta, e a especificidade é o percentual de pessoas que não têm TDAH e que não receberam o diagnóstico, né? As pessoas que a gente conseguiu identificar corretamente, né? Então, quanto maior a nossa sensibilidade, especificidade do nosso procedimento, maior a segurança do nosso diagnóstico. Por que isso é importante? Daí vou fazer um resumo gigantesco da literatura, né? É que, curiosamente, né, o que é um pouco diferente de outros quadros da neuropsicologia, no TDAH especificamente, as escalas de autorrelato padronizadas, como a ASRS, a própria DIVA, o próprio DIVA, né? Ou outras escalas que existem lá fora e não existe aqui, infelizmente, elas acabam sendo mais sensíveis. Elas são a ASRS, por exemplo, ela é mais sensível que o próprio BPA para identificar um quadro de TDAH real. Enquanto que os testes, né, e veja que não é um teste, é um conjunto de testes, né, uma bateria de testes, eles são, principalmente os testes de funções executivas e atenção contínua, eles são mais eficazes para identificar as pessoas que não têm aquele quadro. Vou explicar em mais detalhes. Então, e achei fantástica essa conclusão, né? Que existem duas perguntas básicas que a gente pode utilizar para descartar de cara um TDAH. Que é, essa pessoa tem dificuldade de sustentar a atenção?
Ou seja, ela tem a sensação de que em várias situações, né, em vários contextos, ela não consegue controlar o tempo que ela mantém concentrada naquilo. Ela tem inquietação motora. Então, se ela não tiver isso, a gente já pode inicialmente, né, a descartar esse diagnóstico e pensar em situações diferentes. O que acontece, né, de acordo com a recomendação dos autores, quando existe um resultado contrastante entre o resultado das escalas e os testes? Os autores recomendam que a gente confie mais nas escalas. O que acontece quando a gente tem um resultado contrastante entre o relato do paciente e o relato da esposa ou dos familiares? Eles também recomendam que a gente confie mais no julgamento dos pacientes, né? A pessoa que está adulta que está dizendo aquilo que ela está sofrendo. Então, a grande sacada e é o grande ponto forte da neuropsicologia não é nem tanto os testes, né? Como a gente diz, não existe um teste neuropsicológico, é o raciocínio por trás dos testes que é neuropsicológico. Então, a grande força, né, que acaba às vezes sendo essencial para o trabalho da psiquiatria, da neurologia ou da própria psicologia clínica, é a capacidade dessa área do conhecimento, né, interdisciplinar desde a sua origem, de triangular dados de diferentes fontes. Então, se eu tenho uma anamnese bem feitinha, bem completa, que aponta para determinadas hipóteses, se a minha avaliação, ela parte como... Veja, a avaliação não é a aplicação de teste e escalas, né? A aplicação é um processo sistemático de você confirmar ou não as suas hipóteses. Então, você traça algumas hipóteses, aí você aplica uma escala. Aplica essa escala no paciente, a escala padronizada, né? Aplica essa escala no paciente, aplica num familiar, num cônjuge, e você faz uma análise integrada desses dados e eles apontam para algo parecido que você viu na anamnese. Você aplica um teste para descartar outras situações ou para estabelecer um perfil cognitivo desse indivíduo. E depois você entrevista outras pessoas que conhecem aquele indivíduo. É justamente a partir dessa triangulação de dados que a gente vai ter maior segurança no nosso diagnóstico. E por meio disso, a gente consegue compensar a dificuldade de uma ferramenta com a potencialidade da outra. Então, todo esse caminho foi para chegar nessa tabela, né? Essa tabela eu achei fantástica, né? Porque ela vai um pouco o que eu já tinha percebido na minha prática, né? O quanto que, às vezes, alguns profissionais fazem uma bateria muito grande, que é importante, né? Claro. Mas o que esses autores aqui, né? O Marshall, House, o Nicholas, eles tentaram encontrar o suprassumo, né? O aspecto mínimo, né? Essencial para você trabalhar com TDAH adulto. Eles trazem uma entrevista muito bem feita, né? Eles sugerem o Diva 2. Né? Quem não conhece pode procurar, que é uma escala, é uma entrevista semi-estruturada que você pode fazer ali com o paciente e com os familiares. Uma vez eu fiz, eu fiz com um paciente, que depois eu me arrependi, mas ele era psicólogo e ele autorizou, né? Ele falou que podia fazer. Mas eu apliquei a Diva com ele, com a esposa e com a mãe. Aí eu fui trazendo todos os itens e eles foram trazendo. Nossa, coitado. A família massacrou o cara. Massacrou mesmo. E ele acabou percebendo algumas coisas que ele fazia e tal, e a gente foi trazendo o curso de desenvolvimento da dificuldade dele, com 3 fontes diferentes falando coisas parecidas, né? Então, essa é uma forma da gente aplicar essa parte da entrevista. Nós temos as escalas, né? Nós temos a SRS 18 e temos a CARS, que essa escala não tem em português, mas ela... Por que ela é interessante? Porque ela tenta ir no suprassumo, né? Ela foca nas perguntas essenciais do TDAH adulto, e ela tem algumas perguntas que testam a simulação, que nós também não temos tanto coisa aqui no Brasil. Então, esse teste, esse B-teste, por exemplo, eu achei fantástico, assim, né? Ele tem alguns itens que a pessoa tem que marcar. Só que ele é o contrário. A pessoa que tem um bom desempenho, ela, na verdade, não está simulando. Ou seja, a pessoa que está simulando para ganhar algum benefício, ela acaba tendo um mau desempenho em algo que é tão fácil que não faria sentido ela estar aí mal, né?
Então, essa é uma forma de a gente testar o quanto que aquele indivíduo está tentando nos enrolar, que acaba sendo importante, por exemplo, no contexto forense, que eu não tenho tanta experiência. Testes, né, de todos os testes que existem, os mais sensíveis realmente para TDAH, ainda que tenham sérias limitações que tendem a ser superadas nos próximos anos, são os testes computadorizados de atenção contínua. Então, para a gente conseguir perceber aquela dificuldade, a gente tem que ter um teste que tenha no mínimo uns 10 minutos, por exemplo. E aí que entra os testes CPT, o TOVA, que existe para crianças aqui no Brasil, e o GRAD-CPT, que é um teste que não existe aqui no Brasil ainda. Eles sugerem que a gente avalie a memória de trabalho, né? Eles têm esse teste Salthouse Listening Span Test, que nós não temos aqui no Brasil, mas eu encontrei uma forma de avaliar isso. E o California Verbal Listening Test, que seria a nossa lista de palavras de rei. Que existe alguns aspectos que a gente pode estar mais sensível no processo de avaliação. Eles sugerem o Stroop Test, o B-Test, né, o Stroop Test para avaliar o controle inibitório, e veja, cada caso é um caso, né? Então, um ponto de destaque na avaliação desses autores é essa energia e espírito investigativo para descartar hipóteses que poderiam explicar aquelas dificuldades, né? Como ansiedade, depressão, hipotireoidismo e várias outras coisas que poderiam explicar essas dificuldades, né? Que poderiam simular os sintomas do TDAH. Então, quando eu me dei conta disso, eu fiquei pensando, poxa, mas como que a gente faz isso, né, com os recursos que nós temos aqui no Brasil? Então, o que eu acabei desenvolvendo, né, o TAVES 4 eu ainda não tenho, mas as outras eu já tenho, foi uma forma de fazer esse procedimento com os recursos nacionais. Então, eu utilizo agora, por exemplo, o DIVA-2, eu utilizo o ASR-18, a escala de TDAH para adultos. Nós temos a escala de prejuízos funcionais, né? Eu vou mostrar para vocês o resultado que ela gera. Temos a escala de avaliação de disfunções executivas de Barkley, que vai dar uma avaliação do dia a dia, né? É claro que é o autorrelato, mas a gente consegue fazer um mapeamento das funções executivas do indivíduo no seu cotidiano. Nós temos o TAVES 4, que, se eu não me engano, está esgotado nesse momento, mas é um dos testes para adulto que mede esses aspectos da atenção contínua. Né? A variável-chave desse teste é a taxa de variabilidade do tempo de reação. Né? Também não vou entrar muito nesse detalhe. O teste Salthouse Listening Span Test, que é um dos testes mais difíceis de memória de trabalho que nós temos no Neopsilin adulto. Né? É uma triagem, claro, mas ele consegue ser um indicativo bem sensível até. Né? Como que é esse teste? A gente fala uma frase para o indivíduo, ele tem que repetir a frase e memorizar a última palavra que eu disse. Então, no começo é fácil, mas quando começa a ter frases maiores, com 4 frases, a gente começa a ver como é difícil para esse indivíduo repetir aquilo que você está dizendo, ao mesmo tempo que ele mantém essa palavra final. E aí a gente tem uma atividade que é, de certa forma, sensível para isso. Nós temos o dígitos do VAIS, ou principalmente a parte inversa, ela costuma ser sensível, mas também nem tanto, né, para essa população, e o aritmética, principalmente. Nós temos o FDT, que, né, é um teste bastante fácil, barato, que a gente pode avaliar ali o controle inibitório e a flexibilidade. E outros que a gente pode utilizar, por exemplo, o VAIS ou o VASI, para a gente descartar algum comprometimento cognitivo, e assim por diante. Né? Mas o essencial, e nós temos também a lista de palavras de rei, que a gente pode avaliar, por exemplo, se essa pessoa consegue ir aprendendo com as repetições, ou o quanto que essas distrações que são incluídas no próprio teste prejudicam o seu processo atencional, o seu processo de memória, por exemplo. Então, a minha proposta, como um todo, é a gente utilizar as ferramentas que a gente tem, mas com inteligência, né? Com uma estratégia que consiga realmente identificar aquilo que a gente precisa. Então, agora,
eu vou mostrar para vocês. Acho que eu já tenho aqui alguns dados, né, desses testes que eu trouxe para vocês. Né? Vocês conseguem ver a minha tela aqui? Eu estou mostrando uma tabela aqui do ASRS. Vocês conseguem ver? Sim. Perfeito. Então, o que é interessante disso aqui, né? Então, esse é aquele caso que eu falei para vocês, que eu contrastei os dados do paciente, da mãe e da cônjuge, apliquei a mesma escala e o meu objetivo era encontrar aquilo que estava em comum entre elas. Então, como que a gente interpreta, né? Então, um indivíduo que... aqui nós temos os eixos, né, dos critérios diagnósticos, e a pessoa ela vai marcar o nível de gravidade ou de frequência que aquilo acontece na vida do indivíduo. Então, se ela marcar 1, isso não acontece quase nunca, 2 acontece às vezes, 3 é bastante, e 4 é frequentemente. Então, itens que estão entre 3 e 4 é aquilo que acontece com bastante frequência nos últimos 6 meses. Eu peço para o paciente analisar o que eles têm sentido nos próximos 6 meses. Eu peço para o cônjuge analisar aquilo que ele tem percebido nos próximos nos 6 meses anteriores. E a mãe, aquilo que ela percebia na sua infância. A gente pode fazer isso entregando para a pessoa preencher em casa, ou o que acaba tendo mais resultados é fazer uma entrevista direcionada com esses indivíduos, né? De preferência separado, né? Que é outra possibilidade. Aí, o nosso foco, né, pensando na lógica da triangulação, é justamente encontrar aquilo que as 3 fontes indicam como muito frequente, como a questão da desatenção em atividades repetitivas. A gente percebe que o paciente relata projetos não finalizados, mas isso não é tão forte pelas pessoas, né? Mas o que é evidente é essa tendência de perder objetos e de esquecer compromissos. Né? Eu nunca vi uma pessoa que realmente esquecia muito dos seus compromissos. E temos também a questão da impulsividade. Então, com esse procedimento, né, a gente consegue ter cada vez mais certeza, né? São pessoas diferentes, de diferentes pontos de vista, que a partir da orientação dessa escala padronizada, consegue ajudar a gente a responder ou não a nossa hipótese inicial. Isso, inclusive, é o que os autores sugerem, né? Nós temos a escala de prejuízos funcionais, que é do Barclay, que é a EPF, que, por meio de perguntas simples, ela faz um mapeamento do nível de gravidade que esse indivíduo tem em cada uma dessas áreas em comparação com a população sem TDAH. Então, percebo que aquela paciente, a Júlia, ela tem muitos prejuízos, assim, muito grave na questão acadêmica, muito grave na questão profissional, mas na afetiva sexual nem tanto. Né? Então, isso talvez a gente possa começar a nossa intervenção, talvez por questões que sejam mais urgentes, né? Não tanto na questão afetiva sexual. Na área doméstica, era extremamente grave, na parte financeira e na social moderadamente, né? Enquanto que na parte de trânsito e de saúde, ela não havia um comprometimento, efetivamente. Então, com esse procedimento sistemático, a gente consegue orientar o psiquiatra sobre o que é mais relevante, a gente consegue orientar a família, ou a gente pode orientar o psicólogo clínico, ou o nosso próprio trabalho, né? Se a gente quiser trabalhar na intervenção dessa população. Nós temos aqui a lista de palavras de rei, né, dessa paciente. Então, para quem não conhece essa ferramenta, a gente diz uma lista de 15 palavras e pede para ela repetir o máximo de palavras que ela lembra. Então, a gente vai repetir essa lista uma vez na tentativa 1, 2 vezes na segunda, 3, 4, 5, e repete isso ao longo de 5 vezes. Então, percebam, com essa ferramenta, a gente tem aqui em laranja a média de palavras que cada indivíduo lembra em cada repetição, né? Os indivíduos costumam lembrar 6, 9, 10, 11, enquanto que ela está muito abaixo da média. Né? Na primeira tentativa, ela lembrou-se de 2, na segunda, ela lembrou-se de 4, 7, 7, e quando a gente acha que ia subir, aquilo estabilizou em 7 palavras, por exemplo.
Aí o que acontece? A gente diz uma lista B e depois pede para ela repetir todas as palavras que ela lembra, sem que a gente repita essa lista. Ou seja, o que a gente está avaliando aqui? O efeito da distração no seu processo de aprendizagem. E o que a gente percebe? Que a distração prejudicou muito a sua aprendizagem, né? Ela foi de 7 palavras para 4. E é justamente isso o nosso ponto de interesse. Aí depois, a gente faz outras atividades e depois de 30 minutos a gente pede que ela lembre todas as palavras que ela lembra. E ela lembrou-se de 4 só. Né? Perceba que há um comprometimento real da sua aprendizagem. Né? E depois a gente lê uma lista de 50 palavras e que ela tem que simplesmente relembrar as palavras que ela reconhece. E ela foi capaz de lembrar-se de 10 apenas. O que significa que ela efetivamente não aprendeu aquelas informações, né? Que as informações se perderam na transformação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ao mesmo tempo, né, que no seu VAIS, né, no seu teste de inteligência, ela demonstrou o QI total ó, dentro da média. Né, um QI que, inclusive, melhorou quando ela começou o tratamento medicamentoso e quando ela conseguiu controlar um pouco mais as drogas. Certo, gente? Então, aqui alguns exemplos de como que a gente pode fazer esse processo de avaliação. Então, para finalizar, eu trouxe uma referência que a gente utiliza para a intervenção do TDAH. Né? Com esse livro, nós temos o manual do paciente e o guia do terapeuta. E como que eu costumo fazer a minha intervenção com essa população? Eu organizo como uma forma de curso que a gente pode fazer em grupo ou individualmente, em que a gente vai seguir essa estrutura especificamente. Que a gente começa com essa avaliação para a gente compreender o nível de prejuízo que aquele indivíduo tem. À medida que a gente faz a avaliação, a gente já pede para o indivíduo ler esse livro que é específico para essa população, né, um livro de psicoeducação, e a gente vai partindo a partir desse raciocínio, que a gente começa ensinando a esse indivíduo quais são as suas metas para o programa, a gente ajuda ele a encontrar o melhor sistema de organização, né? É obrigatório que ele tenha uma agenda e que ele esteja fazendo tratamento medicamentoso para participar desse programa. Então, ele vai escolher se ele vai trabalhar com agenda, se ele vai trabalhar com Google Agenda e assim por diante. Formamos parcerias com os familiares, quando isso é possível. Quanto mais a família souber sobre TDAH, melhor vai ser a evolução do paciente. Né? A família precisa entender que muitas das coisas que acontecem não é porque ele é preguiçoso, ou porque ele não quer fazer, ou ele não tem compromisso com nada. Mas é que com alguns ajustes ambientais esse indivíduo consegue. Ensinamos o indivíduo a como estabelecer prioridades, né? Tem um procedimento específico que a gente utiliza para ele, é bem simples na verdade, para ele estabelecer essas prioridades no seu dia a dia. Ensinamos as próprias estratégias da TCC, né, de resolução de problemas, né, ensinamos eles a dividir tarefas longas e complexas em tarefas menores. A gente ajuda ele a calcular, por exemplo, o quanto de tempo que ele consegue fazer a sua atividade, e a gente coloca esse tempo dentro de uma estratégia Pomodoro. Vamos ensinando várias estratégias de como gerenciar melhor o seu tempo, como adiar a distração, né? Existe uma estratégia específica de autoinstrução, né, para esse indivíduo lidar melhor com a distração. Ela simplesmente adia aquilo que ele tem que fazer. Ajudamos a identificar o que costuma atrapalhar no seu ambiente para que ele possa se organizar melhor. Tem vários aplicativos que a gente pode utilizar para ele melhorar a sua própria organização. Aqui entra a parte específica da TCC, em que a gente vai trabalhar com essas crenças e pensamentos disfuncionais associados ao seu próprio desempenho. Ensinamos a como ele prevê esses erros cognitivos e também a como lidar com a procrastinação. E como vocês apontaram lá no começo, é um dos pontos que costuma ser mais forte com essa população. E por fim, a gente pode fazer uma avaliação final do trabalho,
tanto associados às metas, como também aquela escala específica, né, que é a escala de prejuízos funcionais, que a gente pode fazer um antes e um depois, e fazer uma avaliação se a gente vai renovar esse contrato do protocolo ou se a gente vai dar alta para o paciente. Então, para fechar, antes de passar para algumas perguntas finais, eu queria terminar com esse vídeo, que ele ilustra bem a visão moderna, né, do que a gente entende por neurodiversidade, né, que muda um pouco a ênfase, mas é tão importante para a nossa reflexão enquanto sociedade. Deixa eu colocar aqui. Rose, eu consigo colocar o som? Deixa eu ver. Consigo. Consegue, Diego, é só você, antes de você tem que compartilhar no teu computador, daí só. Consegui. Veja se vocês ouvem. É bem curto, tá? 3 minutos. Neurological differences like autism or ADHD. Sim. Vocês conseguem ouvir? Aham. Aparece a legenda também, né? Sim, aparece. Beleza. Então, é bem interessante o que ela diz. Neurological differences like autism or ADHD are considered to be dysfunctional disorders and disabilities under the medical model of mental health. There's too little attention given to enabling people with neurologically different minds to be accepted for themselves, to discover and celebrate their strengths, and to find a place in society that values their differences. When most of us think of diversity, we think of things like race or sexual orientation, but there's a different kind of diversity you might not know about, neurodiversity. Neurodiversity is the concept that neurological differences among people should be recognized and respected. I believe it's time for this new social movement, the neurodiversity movement, to take off. Neurodiversity is a part of our genetics and of our evolution as a species. The genes for autism and ADHD are not errors, but rather are the result of variations in the human genome that have and will continue to have advantages for society. One of the genes associated with ADHD, the DRD4 gene, is known as the novelty-seeking gene. It arrived on the human evolutionary scene over 10,000 years ago. Genes associated with autism also go back more than 10,000 years. Research suggests that genetic variants linked to autism might have been positively selected during human evolution because they contributed to exceptional memory skills, heightened perception in vision, taste, and smell, a precise eye for detail, and an enhanced understanding of systems such as animal behavior. These characteristics likely remain in the gene pool today because they are still advantageous. As a psychologist advising the parents of differently wired kids, I tell parents they have a choice between trying to change the child to fit the environment and changing the environment to fit the child. There are many different microhabitats and subcultures in our world. For an individual with autism or ADHD, finding success on their own terms may come from discovering the particular niche that fits best, the niche that allows their strengths to shine and their challenges to be minimized. Individuals with ADHD tend to thrive in situations of rapid change, variety, and that reward creativity and out-of-the-box thinking. A career as a comedian, detective, entrepreneur, journalist, actor, EMT technician, or photographer could be. I'm not saying that having autism or ADHD is easy. And I don't mean to downplay the real suffering that can be caused by having a neurodevelopmental condition, disability, or difference. But it's also time the world sees the beauty and value in brain differences. Neurodiversity might be every bit as crucial for the human race as biodiversity is for life in general. My vision is for a neurodiversity tolerant and accepting society where differences are celebrated for the depth and dimension they bring to the human condition. I want children whose brains are wired differently to be encouraged to find their niche instead of changing to fit other people's ideas of normal. Diversity in every sense makes our world a better place, and people who think differently are a huge part of that. Então, pessoal, quero agradecer pela atenção de todos. Eu deixei aqui o meu contato, caso vocês tenham interesse e alguma dúvida. Vocês podem acompanhar meu trabalho ali no Instagram ou mandar um e-mail para mim se vocês tiverem alguma dúvida, né, e quiserem conversar de alguma forma. Então, eu vou fechar aqui a tela e depois eu posso abrir para perguntas, se vocês quiserem, tá bom? E daí agora eu vou abrir a perguntas, o pessoal que tiver perguntas para fazer para o Diego, tá? Podem daí
abrir o microfone, conversar com o Diego aí, que ele tem ainda um tempinho para tirar dúvida de vocês, tá? Eu não tenho dúvidas, eu só queria agradecer, Diego, pela aula, foi excelente. Deu para complementar bastante aí algumas das coisas que eu venho estudando, então agradeço, foi muito bom. Obrigado, Júlio. Acho que foi um prazer também trazer um pouco do que eu tenho trabalhado, né, nos últimos anos. Bom, pessoal, não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou não, né? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. Bom, Diego, Então, queria te agradecer mais uma vez, obrigado pela palestra, né? E vamos nos conversando por aqui. beleza. Então, quero agradecer pela atenção de todos, né? Vocês ficaram até o final, né? Acho que é um feedback importante, assim, do tema que a gente está falando. Então, eu Sim, fico aberto também, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, né? Aproveito para me ajudar ali no meu trabalho. Ou tirar dúvidas mesmo, né? Sempre que eu falo, assim, alguém vem perguntar alguma coisa, recomendação de literatura e tal. Posso ajudar vocês nesse processo. Certo, gente? Tchau, tchau, obrigada. obrigada Nada. eu, Tchau. pessoal. Boa Boa noite, noite a gente. Até todos e mais. obrigado, tá? Tchau, tchau. Obrigada, Diego. Nada, eu que agradeço.